Então lá vai. Programa de hoje. Peraí que o bebê chorou. E lascou. Olá, mundo! Eu sou o Theo. Estou com sono. Estou aqui com meus amigos Vic. Fala, galera. Eu tô muito feliz por ver Dublin toda arco-irizada com o Pride chegando semana que vem. Que coisa linda, hein? E o Cross? E aí? Eu tô puto com esse Audacity aqui. O Audacity, sei lá como fala isso. E esse é o podcast Groselha Dev. No programa de hoje vamos contar histórias inusitadas nessa indústria de, meu Deus, histórias, causos, coisas que talvez nem pudesse contar, mas sei lá, vamos contar. Mas antes de começar, como é que foi a semana de vocês aí? Cara, tudo bom. A semana foi tranquila aqui, pelo menos. Ontem foi massa, cara. Fui lá tô fazendo academia, né? Fui lá na academia ontem fazer o meu agendamento com o personal. Treino customizado, ficar monstrão. Olha aí. A minha também, de boas. Sem academia. Comi bastante pizza essa semana, foi bom. Cerveja bebeu? Bastante. Ontem principalmente. E anteontem. E tá bom então. Qual a cerveja que tu prefere aí? Eu gosto muito de Guinness, né, cara? Eu já gostava bastante antes de vir pra cá, agora aqui então. É tipo a braminha da galera aqui. E quando tu toma Guinness assim, não dá um negócio assim, um peso? Quando cai assim? Não, o único negócio que dá é que dá vontade de tomar outra depois. A minha semana foi boa. Essa semana teve um evento aqui da Unity. Na verdade, todo mês eles estão tentando fazer evento de desenvolvedores. Essas últimas palestrinhas aí. Legal, sobre o substituto aí dos Asset Bundles. Vai ser o tal do Addressable Assets. Yeah. Isso é interessante, cara. A gente trabalha com Asset Bundle e, cara, às vezes tem umas coisas que dá uma raiva, cara. É verdade, cara. Não é fácil, cara. Cara, Asset Bundles, a gente, no projeto que a gente tá fazendo, a gente não tá usando, deveria, mas não estamos. Falando sobre Asset Bundles, é interessante você contar essa história, porque, tipo assim, uma coisa que eu reparei é que ninguém, quer dizer, não ninguém, mas muita gente não dá importância pra importância de criar uma arquitetura para suportar Asset Bundles logo de cara no começo do projeto, porque já aconteceu, 2, 3 vezes em projetos, as pessoas só irem fazendo, assim, os jogos, e aí lançar, e entrar em produção, e aquela coisa, né, de updates constantes, e aí, e daí a galera vê a necessidade, poxa, né, cara? E aí, vamos fazer o download, não sei o que, só que aí você pensa, caraca, e agora, tá ligado? Como é que eu faço pra desmontar tudo que eu tenho pra montar em cima disso? Já vi acontecendo 2 vezes, cara, e é a mesma história, cara, e se repete, saca? Pois é, adicionei a terceira vez agora com o meu projeto. Pois é, o problema é porque o Asset Bundles da Unity não tem, assim, nenhuma ferramenta de suporte, né? Você tem que escrever tudo. Acho que ele só tem um tal do Asset Bundles Manager. Isso, exatamente. E também é novo isso. Só que já vai parar de ser atualizado por causa do Addressable Assets. Só que, não é muito intuitivo de usar, né, o Asset Bundles. E, de fato, assim, depois que você já começou em um tipo de pipeline, para você mudar para usar ele é bem complicado. Só que o Addressable Assets é muito... Comparado com Asset Bundles, é outro mundo, assim. Eles estão, pela palestra lá, eles estão dando um suporte, assim, com várias ferramentas. E tudo, assim, que eu via que não funcionava com Asset Bundles, eles estão corrigindo. Acho que eles ouvem muito feedback da comunidade, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E tem uma coisa que eu achei muito legal, é porque agora ele também está em preview, vai ter o Scriptable Build Pipeline, que você vai poder configurar seu pipeline de build, e um negócio que eu achei legal é que você vai poder compilar os assets separados do código. Então todo mundo trabalha ali no código, compila e tal, bem rápido, e os assets
se algum artista quiser mudar uma textura, uma coisa, compila separado e tudo vai funcionar junto. Legal. Cara, isso é genial, porque imagina com integração contínua e aí você tem lá os servidores com Jenkins rodando lá, ou sei lá, para versões e tal, e ter tudo isso funcionando filezinho. Pois é, show de bolas. Então é isso aí, vamos para o assunto principal, né? Vocês têm histórias para contar? Contem. Boa. Então, cara, eu tive um chefe numa época que ele foi contratado depois que eu já estava na empresa, né? Ele era um americano, ele foi contratado para ser diretor técnico da empresa. O cara tinha trabalhado na Disney e eu acho que foi isso que chamou a atenção da galera lá na empresa, né? Que eu também não vou citar nome de ninguém aqui para não comprometer. Algumas pessoas provavelmente já ouviram essa história de mim, que é uma história que eu conto aí. Mas exatamente. Inclusive, pra ficar mais fácil, eu vou chamar ele de Bob aqui. Beleza. Então, o Bob. Essa história é safe pra contar no horário e tal. Qualquer coisa, mandar um abraço aí pros nossos amigos da Polícia Federal que estão ouvindo aí. É safe, a história é safe, é só contra mim. Depois a gente conta mais a história do Bob, porque ele tem bastante história aí. Então, ele tinha sido contratado lá na empresa, ele só tinha trabalhado na Disney, mas ele tinha menos tempo de experiência com desenvolvimento do que eu e do que a maioria da galera do time, assim. Mas peraí, ele trabalhou na Disney, mas dava detalhes, assim, porque ele pode ter feito estágio no parque, né? Pode... Exatamente. Ele tinha falado que tinha trabalhado em um aplicativo lá. Mas não sei. Ou algum jogo, eu não sei, cara. Mas pra ser bem sincero, ele foi contratado e a galera da equipe, assim, tava. Algumas pessoas, assim, estavam muito céticas com isso, porque tinham participado da entrevista dele, tinham gostado do cara, saca? Eu só tinha ouvido falar nele quando ele chegou, né, pra trabalhar com a gente. E ele era bem arrogante, assim, ele chegou falando que não, eu vou ensinar pra vocês o que é desenvolvimento de jogos, vocês não sabem de nada, eu tô trazendo experiência comigo aqui. Eu acho que em algum momento a empresa deve ter falado pra ele que a contratação dele era pra compartilhar conhecimento com as pessoas, e ele levou isso muito a sério, e ele acho que achava que ele sabia alguma coisa, mas enfim, algumas pessoas eram céticas com ele, mas em geral a gente tava até um pouco empolgado pra ver o que a gente ia aprender com o cara, sabe? Porque ele foi vendido pra gente como um cara que sabia muito, assim, sabe? Inclusive por ele ser de fora, aparentemente, né? Exatamente. O cara era um americano lá, tinha trabalhado na Disney. Quando você ouve Disney, você imagina que é alguma coisa legal, né? Não vestido de Mickey, como o Theo falou. Mas aí... Ele tinha um inglês no currículo, né? Exatamente, o cara tinha inglês fluente e tal. Pra gente, era legal que a gente ia melhorar o nosso inglês, né? Ia ter que lidar com um cara falando inglês diariamente, né? Tava todo mundo empolgado. Em um certo momento, ele fazia algumas reuniões de engenharia, tipo, toda semana, acho. Eu já não lembro mais, porque essa história já faz bastante tempo. Parece que não, mas faz bastante tempo já. Acho mais de 5, 6 anos, não sei. Ele fazia essas reuniões de engenharia com a galera de engenharia e pedia pra gente comentar as coisas que a gente tava fazendo e compartilhar com o time, o que eu acho bem legal, porque cada um falava o que tá fazendo ou o que vai fazer e compartilhava com pessoas que estavam trabalhando em outros projetos, né, mas também eram de programação. Isso era bem legal. Aí daí a gente tava começando um projeto novo. Nesse projeto a gente estava fazendo algumas coisas de arquitetura básica dele, assim. Em algum momento, ele pediu para eu fazer uma máquina de estado genérica, sabe? Uma Finite State Machine. Era uma FSM. Mas que ela fosse genérica pra gente usar em várias coisas, entendeu? Para usar tanto para IA quanto para construir o sistema de janela, sei lá. Alguma coisa bem genérica.
Beleza, eu fui lá e implementei, isso deve ter demorado alguns dias só, porque não é muito complicado, saca? Aí daí, em uma dessas reuniões, ele pediu para que eu explicasse como que tava esse sistema que a gente ia usar no projeto, né? Aí eu peguei lá a caneta, comecei a rabiscar no quadro, né? E tava explicando. E daí ele ficava tipo olhando assim, não tava muito feliz, né? E quando eu terminei, ele começou a criticar, né? Mas aí, no começo, assim, quando ele começou, eu falei, pô, legal, o cara vai, sei lá, dar uma sugestão aqui pra melhorar, falar o que tá ruim disso daqui, né? Só que ele tava falando uns negócios que não fazia muito sentido, sabe? Ele parece que só falava um monte de palavra-chave. Sabe quando a pessoa ela não sabe do assunto que ela tá falando, mas ela fala um monte de palavra-chave pra parecer que ela sabe o que tá falando? Sim, sim. Mas é claro que tinha também uma barreira de linguagem, assim. A gente falava inglês, mas não é aquele inglês fluente. E o cara... Eu já tinha trabalhado com outros americanos e outras pessoas de fora e não era tão difícil. O cara era meio caipira, assim, sabe? O sotaque dele era bem difícil e ele não fazia esforço nenhum pra ajudar a gente a entender ele. Então tinha essa barreira de linguagem. Às vezes não dava pra entender tudo que ele falava e vice-versa, porque ele também era bem intimidador, sabe? E a gente falava e ficava com medo dele julgar a gente. Então tinha essa dificuldade de linguagem. Mas ele falava, cara... Eu não tava entendendo nada que ele tava falando assim. Eu falei, isso que ele tá falando não faz sentido com o que eu acabei de mostrar. Aí eu expliquei de novo, tentei explicar, fazer ele entender o que eu tava querendo falar, né? E ele continuava falando umas abobrinhas assim que não fazia o menor sentido. Tipo, imagina que você tá falando sobre uma máquina de estado genérica e o cara fala, mas aí a cena da Unity, não sei o que. Cara, o que tem a ver a cena? Não, mas isso aí vai ficar num prefab. Cara, isso tava muito, eu tava entrando no assunto mais profundamente e ele ficava voltando pra superfície toda hora, saca? Sim, onde ele se sentia confortável, né? Depois de eu tentar explicar tanto, cara, eu não aguentei mais, aí eu catei e falei, velho, essa máquina de estados aqui, ela é baseada no state pattern lá do Gang of Four, sabe? Aquele livro clássico, até acadêmico de design patterns lá. E daí eu comentei esse livro e comentei também que era parecido com... Sabe aquele livro Programming Game AI by Example? É um livro de AI para jogos que é bem clássico, assim. Obrigado. Aí eu citei esse livro Programming Game AI by Example, que logo num dos primeiros... Como é um livro de exemplo, né? Logo num dos primeiros capítulos ele descreve como fazer uma Finite State Machine simples, sabe? Mas que seja genérica para usar no resto do livro. E daí... Basicamente a minha era uma mistura do state pattern do Gang of Four e essa FSM desse livro. Aí eu falei isso, né, cara? E quando ele ouviu lá eu falar do Gang of Four, aí eu acho que ele provavelmente já ouviu falar desse livro, ele... é verdade, esse é meu livro de cabeceira. E daí ele parou, cara, ele parou de criticar, ele aceitou, sabe? A hora que eu dei um exemplo... ele provavelmente sabia, conhecia de alguma forma, ele parou de criticar e aceitou, falou, não, é isso aí. Depois eu descobri que ele mandou 2 outros programadores olharem o meu código para validar, para revisar, porque ele mesmo não tinha olhado Mas né? Ele era engenheiro? Ele era programador? Ele era, devia ser, né, cara? Não, ele era, mas só que a gente nunca viu uma linha de código dele, né? Ele pediu para outros 2 programadores avaliarem meu código e claro que eles encontraram um probleminha aqui, outro ali, coisa de revisão de código, que é bom, tá ligado? Mas em geral o sistema tava ali, tava pronto, era aquilo. E a gente acabou usando, o projeto saiu e usava isso. E funcionava como deveria funcionar também, né? Exatamente, funcionava como deveria funcionar. O cara nunca leu o código, não confiava, mas o cara não gostava de mim, saca? Depois disso eu comecei a já não gostar dele, porque eu vi que ele não falava nada com nada. E daí eu acho que como eu meio que contestei ele esse dia aí, ele passou a não gostar de mim heavy metal mesmo, cara. Teve uma vez que ele tava
puto com alguma coisa que eu fiz, eu não lembro o que era. Ele me chamou na salinha assim e falou: eu já tentei mandar você embora, só não consegui ainda. Caraca. Que coisa boa de ser Aí eu, ruim. caralho, mano. Pois é, né, cara? Não conseguiu. Na época eu não tava muito. Na época eu não tava muito atento com essas coisas, mas isso daí é. Pô, Mas tem gente que tem, eu não sei se é falta de experiência, não sei, que tem problema em ser lead. Não só em ser lead, mas em lidar com outras pessoas, assim, porque não é porque você está acima de alguém, você é um lead, que você tem que necessariamente fazer comentários sobre uma coisa assim. Claro, você pode fazer as críticas construtivas. exato. Espero que sejam construtivas, né? Mas não tem problema se você não entende de um assunto, você falar que não entende, ou sei lá, não precisa você. Se você não sabe de algo, você não precisa dar pitaco sobre essa coisa só para mostrar que você é o líder, você sabe de tudo, sabe? Tem pessoas que são assim, que querem mostrar que sabem de tudo e, sei lá, esse comportamento é meio bizarro. Falta humildade, cara. Então. E eu não tava atento nessa época, mas isso daí é assédio moral, sabe? Isso que ele fez. Esse comentário depois Bom, enfim, o cara, um tempo depois o cara foi mandado embora da empresa por desvio de conduta, talvez. E eu fiquei na empresa até muito tempo depois, né? Da hora. E aí, Vic, tu tem alguma história pra contar? Pegando o bondinho andando aí do comentário do Bruno, eu lembro uma vez, quando a gente tava fazendo game, né, o Find Monsters, e aí eu não lembro quem foi que fez, cara, se foi o Bruno ou se foi o Jorge. Tem um amigo nosso que trabalhou com a gente lá, né, o Rodrigo Pegorari. Aí alguém criou uma extensão no MonoBehavior pra você, tipo, um override pra você dar um toString lá, e aí toda hora ele debugava Pegorari no código, tá ligado? Era o TextPego, não era? Não, esse era outro, cara, esse era outro ainda. Ah, é? Outra história, porque, tipo assim, a primeira vez que quando começou isso, foi, tipo, alguém criou uma extensão, e aí tinha um override no método lá, que toda vez que você digitava no código não sei o que, aí você dava play na Unity e aparecia um Pegorari, Pego, não sei lá o que era as mensagens. Aí eu lembro que ele ficou tipo, caralho, que porra é essa, velho? Tem um monte de Pego no meu código aqui, velho. Vocês já botaram alguma coisa dessa e, tipo, esqueceram de tirar e foi pra produção? Então, continuando na mesma história tem, cara, porque, tipo, teve uma vez que esse negócio do Pego evoluiu pra criar uma frase pra ele lá, que não era nem ele que tinha falado a frase, mas colocaram que tinha sido ele. E era uma coisa do tipo, não importa quão difícil era, foi você quem fez, sei lá, inventaram um bordão lá pro Pegorari, e aí ficou o nome dele, tá ligado? E ele, caralho, mas nem fui eu que falei isso, cara, de onde que vocês inventaram isso? E aí depois, esse negócio evoluiu, cara, virou um meme, que aí, tipo, evoluiu pro ThanksPego, saca? Que era, tipo assim, tudo que acontecia no estúdio era graças ao Pegorari, assim, aí, tipo, a galera, porra, ThanksPego. E num dos jogos, no Anger, se não me engano, quando você entrava numa das cenas, que era onde tinha a conveyor belt lá, dentro sei lá, de uma das cenas lá, tinha tipo uma textura lá com ThanksPego, assim, que deixaram, e acho que tá no jogo até hoje lá, que tipo, não era pra estar lá em produção, mas acabou ficando, tá ligado? Caraca, olha aí. O ThanksPego, eu lembro que eu fiz a extensão, que daí lá na classe Transform da Unity tinha um método que chamava ThanksPego, que printava ThanksPego. Ele não fazia nada, assim. Se você estava procurando um método, tipo no Visual Studio, saca? E você aperta Ctrl espaço, ele mostra a lista de métodos. Sim. Do um transform, daí Unity, qualquer transform, cara. Aí ele tinha lá o método ThanksPego. Isso também ficou até o final, mas isso aí não faz diferença no projeto, né? Era só um easter egg dos programadores. Eu tinha muito esse hábito de botar prints de debug com palavrão e coisa engraçada, né? Mas isso eventualmente acaba indo pra base. Você acaba comitando aquilo e já era, tá lá pra sempre, né?
Eu não lembro onde foi que um dia pediram pra gente parar de fazer isso. Acho que foi na Black River mesmo. Eu acho que. Eu lembro. Eu acho que era Black River, sim. Se você lembra disso e eu lembro disso, provavelmente é lá, porque foi o único lugar que a gente trabalhou junto. Pois é, vou postar criando memórias que não existe. Não, eu acho que foi lá, cara. Eu acho que foi lá sim, porque alguém... Você também lembra? Eu lembro. Alguém foi testar alguma coisa e eu lembro que era muito comum a gente colocar debug no VR em caixa de texto, assim, sabe? Pra, tipo, ver o que tava acontecendo, variável, não sei o quê. E aí, tipo, numa dessas, assim, acabou escapando uma string lá que não deveria, string teste, assim. E quem tava vendo, acho que era o produtor, sei lá, não gostou muito. E aí teve uma reunião pra falar, tipo, olha, não deixem comentários ofensivos, porque não sei o quê, e blá, blá, blá. Pois é, eu ainda deixo, mas tudo bem. Uma coisa que eu faço é deixar uns comentários peculiares no código, assim, tipo... Às vezes você tem que fazer alguma coisa e não tem tempo de fazer algo bonito, aí eu, sei lá, faço alguma coisa bem tosca e deixo o comentário de que eu não me orgulho disso, então... Desculpa. Aí, é engraçado que no meu trabalho atual, várias pessoas fazem esse tipo de coisa. Às vezes você encontra, tipo, esse código aqui eu vou mudar no futuro. Aí, tipo, chega o futuro e a pessoa, tipo, esse código aqui tem que ser mudado. Aí, tipo, você vê mais pra frente, assim, um código novo, ou um comentário novo que é, tipo, ninguém vai mudar isso aqui, tipo, vai ficar. Aí vai, tipo, acumulando esses vários comentários zoeiros e tristes. But he could not control his lust. É uma história curtinha, mas é peculiar. É porque eu trabalho assim com gráficos, né? Eu não sou assim um tech art, porque eu não tenho muito da parte de arte, mas eu quebro um galho ali com VFX, com alguma coisa que precise algum visual assim no jogo, se por um acaso a gente não tiver alguém que possa fazer, eu posso quebrar um galho. Enfim, então às vezes eu tô ali, trabalhando num shader e tal, preciso fazer alguma coisa e preciso de uma textura para dar suporte a esse meu shader. Só que eu não tenho lá muita habilidade. Eu não sou como o pessoal que sabe usar Photoshop, sabe todos os atalhos do Photoshop, tem uma Cintiq assim Cintiq, para quem não sabe, é um tablet que você usa uma marca de tablet que você usa para desenhar, né, para já sair no computador. E então eu fico ali no meu computadorzinho usando o GIMP e eu faço no trackpad do Nossa. laptop. No trackpad e no GIMP. GIMP. E no Tá GIMP, bom. isso. Meu Deus, cara. Aí isso tem um colega um colega meu que trabalha comigo, o Felipe Chaves, que é artista, modelador e tudo mais. Certa vez ele foi falar comigo lá no meu computador e ele lá na baia onde eu trabalho. E ele viu que eu tava fazendo a textura no GIMP e usando o trackpad e lá todo com cuidado assim para fazer a arte, entre aspas, que eu tava fazendo. E aí esse menino quase morre do coração quando viu isso. E era isso a história. Acho que eu não contei da melhor forma possível. Pois é, a única coisa que eu lembro assim, né, na história é um comentário, porque esses dias eu tava mexendo com o CUDA da NVIDIA, né? E Eu posso ver pra onde isso vai. Sempre que eu vou mexer com o CUDA, o meu espírito da quinta série ele aflora. Porque, assim, só para esclarecer para as pessoas, CUDA é uma API da NVIDIA para fazer processamento paralelo usando o GPU, né? Só que os arquivos, quando você está mexendo com CUDA, eles são .cu. Aí sempre que eu vejo um kernel .cu, eu dou uma leve risadinha, porque eu vi aquele cu ali. Mas é isso, tipo assim, só um comentário bem pontual. Um dia eu tava trabalhando no projeto lá, normal, né? Aí um colega meu, o grande Arnaldo aí, um beijo pro Arnaldo. Beijo, Arnaldo. Ele chegou e pô, Brunão,
me ajuda num negócio aqui, cara, rapidão. Aí eu cheguei lá, né? Aí ele me explicou que tinha um bug num jogo que tava em produção já, né? E que aparentemente ele tava distribuindo muita hard currency, né? Faz tempo que eu não trabalho com esses aplicativos, esses jogos de mobile que você tem soft currency, hard currency. Mas geralmente a soft currency é tipo aquela moedinha que você pega fácil no jogo. Aí você tem a hard currency, que é uma moeda que é difícil de pegar e que você é estimulado a comprar no jogo, né? Comprar com dinheiro real. Então você, sei lá, você compra lá R$20 e ganha 10 moedinhas. E daí essas moedinhas deixam você comprar um negócio muito mais legal do que a soft currency. Então a hard currency é importante pra caramba pra economia do jogo. E daí esse jogo, ele tinha um bug que tava distribuindo muita hard currency. Então todo mundo tava ganhando muito. E tava, obviamente, os usuários estavam pagando menos por ela. Porque ganhava muito mais fácil, né? Aí daí ele chegou pra mim, pô, me ajuda aqui que estão achando que fui eu que botei esse bug aqui, eu quero saber. Eu já tava resolvido o bug, eu só queria saber quem foi mesmo. Aí eu fui lá ajudar o cara, né? Cheguei lá, abrimos o console, git blame. O git blame é um comando do Git que você passa o arquivo, passa um intervalo de linhas e ele vai falar quem foi que comitou aquilo, né? Abriu o console, escrevemos lá o comando, demo enter, e na hora quem é que fez aquele bug? Eu. E, pô. Eu não tinha trabalhado naquele projeto, mas tipo, cerca de um mês antes eu tinha, sei lá, aberto o projeto porque eu tinha que implementar uma feature e corrigir uns bugs lá, mas foi bem pontual, assim. Foi coisa de 2 dias trabalhando no projeto e eu nunca mais tinha mexido naquele projeto, nunca tinha antes. Aí daí eu fui olhar o que era. Uma das features que eu tinha que implementar era para dar um prêmio pro usuário que conectasse sua conta no Facebook. Um prêmio de hard currency. Eu não lembro se era 1 ou 2, que seja. Aí daí, basicamente, se você conectasse com o Facebook, você ganhava esse prêmio, essas moedinhas. E eu tinha aberto o código lá e em algum momento eu achei uma função de callback da SDK do Facebook que era alguma coisa tipo Authentication Success, um negócio assim, sabe? Tipo, que tinha dado certo a autenticação. Eu falei, porra, é aqui mesmo, né? Botei a linha lá pra dar hard currency pro usuário, comitei, isso foi pra teste, passou em teste, entrou em produção e tava lá rodando em produção. Só que depois eu fui descobrir que essa função acontecia toda vez que você abria o aplicativo, porque ele tentava te autenticar de novo, entendeu? No Facebook. Aí o que estava acontecendo era que basicamente toda vez que você abria o aplicativo, ele conectava de novo pro Facebook e te dava moedinha. Então se você abrisse o aplicativo 5 vezes no dia, você ganhava 5 vezes esse prêmio que era para dar uma única vez na vida. Aí daí ninguém mais tava comprando, né? Foi louco esse dia. Pois é, isso às vezes acontece comigo. Eu tô olhando o código e vejo assim, alguma coisa assim bem, às vezes meio grotesca. E fico, putz, nossa, quem foi que fez isso? Eu vou cortar cabeças. Eu vou lá no Gift. Aí eu vejo que fui eu. Tiririca, fui eu. Aí eu fico pianinho assim, não. Vamos corrigir antes que alguém veja. Aí, às vezes eu tô trabalhando, cara, e a gente trabalha também com o conceito de conteúdo pago e pra quem tem assinatura. Cara, direto, às vezes eu vou fazer build, assim, que é pra subir pra release, né, e tal, e eu deixo tudo unlocked na build lá e tudo disponível. Aí quando já tá quase terminando, assim, demora 1 hora e pouco pra fazer, né, tipo, todo o processo e tal. Aí eu penso assim, falo, caralho, velho, não pode ser essa build, cara, porque tá tudo unlocked e tal, os caras vão pegar tudo de graça, não sei o quê. Aí tem que correr pra, tipo, refazer tudo, tá ligado? É foda. Isso. Então, indicações. Vocês têm alguma indicação pro pessoal? Jogos, séries, filmes, livro? O que vocês estão fazendo aí? O que vocês vão fazer? Cara, eu acho que eu tenho uma recomendação de jogo que eu tava no Spotify procurando alguma coisa pra ouvir esses dias e aí calhou de eu começar a ouvir de novo a host do Final Fantasy Tactics, cara. E aí eu lembrei de como eu era viciado nesse jogo e de quão bom ele é, cara. Vai ser muito difícil jogar ele. Talvez, tipo, eu acho que tem uma versão dele mobile, tá ligado? Que dá pra fazer download, mas a vibe mesmo acho que é jogar no PS1, assim, conseguir um controlezinho, um emulador, sei lá. Então,
a minha sugestão de game é o Final Fantasy Tactics pra jogar. E junto com ele, também tem outro que chama Tactics Ogre Knights of Logis. Também é um jogo de tática e que eu gosto muito. E aí eu tava, tipo, lembrando de todos os jogos de tática que eu joguei, assim, em turn-based, quando eu era menor. E deixar o link aí na descrição se a galera quiser saber mais. E a playlist do Spotify também pra ouvir a música, que é maravilhosa. Vocês jogaram o Conflict Zero Revolution? Muito bom, cara. Tá falando sério? É Não. Eu confundi. O Revolution é o Tactics, né? Isso. Ai, que susto. Eu achava que era o Shadred. Sim. Não, foi mal. O Revolution eu joguei um pouquinho. Ele é de graça, né? No Android, eu acho. E no iOS. Não sei se tá no iOS. Isso. Mas enfim, eu peguei lá no Android e eu achei bem legal, bem polido. E sim, eu cheguei pra quem não sabe, é um jogo da Black River. E eu vi que tu chegou a trabalhar nele, Brunão? Sim. Tá. Então, Principalmente na versão de Android. Nós três trabalhamos nele. Eu trabalhei mais, assim, um pouco na versão de Tizen, que saiu antes da Android. E bem pouco. Eu vi que o Brunão trabalharam mais nele. E é um jogo Tactics, igual assim, no mesmo estilo do Final Fantasy, desses que a gente tá falando. Mas eu joguei um pouco e eu achei divertido. E é de graça. Ele foi feito pra Tizen, na verdade, né? Mas ano passado a gente portou ele pra Android e também lançamos um segundo capítulo. O segundo capítulo é pago. Legal. E pô, é um jogo bem legal, cara. Procurem aí que tem pra iOS e pra Android, Conflict Zero Revolution. Eu lembro que houveram vários desafios aí na parte no começo da produção, assim, porque era algo novo pro pessoal. O Vic pode até falar mais sobre isso. Acho que o Vic nunca tinha feito um jogo Tactics e aprendeu bastante, não foi, Vic? Então, cara, tipo, de novo, eu gosto muito de jogo de turno, de estratégia. E aí eu sempre tive não é sonho, é sonho na verdade, mas eu sempre tive muita vontade de fazer um jogo desse estilo, assim. E realmente foi um desafio, porque logo no começo, pré-produção, a gente descobriu que ia ter que ter uma IA, né, dentro do jogo, e que ela ia ter um comportamento bem específico, assim, das unidades, né, tinha um modelo de unidades bem complexo até, né, do que só, sei lá, ataque, defesa e andar. Daí foi muito interessante que eu e o Marcos, a gente começou a estudar bastante sobre o que os jogos usavam para fazer, né, inteligência artificial que fosse simples o bastante assim, para a gente ter tempo para implementar. E eu lembro que a gente assistiu três ou duas talks da GDC sobre inteligência artificial, e uma delas era como tinha sido implementado naquele... Tem um MMO, cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um MMO que implementava dessa forma esse conceito, dessa teoria de IA, e aí a gente meio que, assistindo esses vídeos, conseguiu aprender a teoria por trás e daí aplicar o conceito no game, e ficou bem bom. Eu vou conversar com o Bruno aí da gente pegar os links. Acho que, se não me engano, dá para assistir gratuito no YouTube e colocar a palestrinha lá. E colocar o palestrinha aí pra... Que ele fala mais sobre o que foi utilizado, assim, a teoria que foi utilizada por trás. Mas foi bem massa fazer, cara. Eu gostei bastante, assim, particularmente. Eu me sinto... Uma parte de mim, assim, se sente bem realizada. Mas essa não era a minha recomendação, na verdade. Eu quero falar do livro de Rust, The Rust Programming Language. Uns meses atrás aí, eu tava... Tipo, todo mundo tá falando de Rust ultimamente, né? Que é a linguagem... É verdade. Linguagem do futuro e tal. Aí eu peguei pra ler o livro The Rust Programming Language, que está disponível gratuitamente pelo site, e eu comecei a ler e meio que acompanhar ele, né? Aí, para deixar isso um pouquinho mais interessante, eu misturei junto com o livro Ray Tracing in One Weekend, do Peter Shirley, que eu já tinha começado a fazer ele em C++ mesmo. Aí eu falei, pô, saber, vou fazer os dois juntos, né? É só um comentário. Essa série de livros do Peter Shirley, são 3 livros,
eles também estão disponíveis gratuitamente aí nas interwebs. Isso, e são excelentes, cara, porque eles são bem práticos, assim, é muito bom, assim. Sim. Aí eu comecei a fazer o Ray Tracing que ele propõe lá em Rust, né? E foi um desafio da hora, porque Rust é difícil, cara. Assim, ele muda muito conceito que a gente está acostumado de como trabalhar com memória, mas eu não vou falar muito dele aqui porque eu quero propor aí pra gente fazer um episódio sobre Rust, se Rust é o futuro ou não é. O Rust ele tá na minha lista aí de coisas a se estudar, porque eu sigo muitos programadores gráficos no Twitter e eu sempre vejo eles falando de Rust. Nesse livro ele chega a tratar algo de computação gráfica, assim, da biblioteca gráfica? Não. Eu não li ele 100% ainda, eu tô tipo nos 70%, mas ele não fala nada de gráfico, pelo menos até onde eu tô, né? Ele fala muito de uso para servidor, assim, mas gráfico ainda não. Mas eu queria recomendar aí o livro porque ele é bem acessível, é bem legal, e aproveitar que a gente tá falando também a série dos livros de Ray Tracing do Peter Shirley. Eles estão disponíveis aí gratuitamente, só pegar, ler e aprendam Rust. E já fiquem informados pro episódio de Rust que vai vir aí. Beleza. Ok. Tu tá jogando alguma coisa? Eu ainda tô jogando o The Shadow of the Tomb Raider. Ainda não terminei porque eu tô jogando só de fim de semana ultimamente. Tem muita coisa, tipo Editar podcast. e conciliar com os meus estudos aí tá meio difícil. Aí eu só jogo de fim de semana. Mas o jogo é bonito pra caralho. Mas depois, quando eu terminar, eu tenho umas considerações pra falar aí. Eu terminei de jogar o Grease. Eu recomendo bastante. É um jogo muito bonito. E ele é curtinho, assim. E a música é muito boa. Mas a arte, assim, realmente é um negócio muito lindo. E eu tô numa pegada meio Devolver digital, até porque eles fizeram uma promoção recentemente para D3. E eu peguei aquele Ape Out, que eu não sei se vocês viram, do gorila, tem que escapar do prédio de alguma coisa. E ele é bem arcadezão, assim, tem que matar os guardas ou pegar para fazer cover. E ele vai tipo tocando um jazz atrás, e cada porrada que você dá nos inimigos dá a bateria dá uma batida assim, ou prato, sei lá, dá uma misturada na música. Ele é bem interessante e é difícil. Ah, que massa, cara. E é tipo no tempo da música, legalzão assim. Então, pois é um negócio que combina. É meio estranho assim. Pode ficar um pouco repetitivo, mas é agradável assim pra você fazer sessões curtas de jogatina. Tem sangue pra caralho, né? Tem sangue pra caramba. E a Devolver gosta desse de sangue, né? sangue. Apesar que o Grease da Devolver também foi publicado pela Devolver e já é mais light. Mas aí eu tô jogando também o Grease eu espero que não tenha nenhum sangue, na verdade. Não, na verdade você não pode nem morrer no jogo. Você não morre. Eu tô jogando outro jogo que é o Gato Roboto. Gato Roboto, que também está publicado pela Devolver, que é uma espécie de homenagem ao Metroid. Você controla um gatinho que entra numa Power Suit e tem que ajudar lá o seu dono a escapar do planeta lá. Mas ele é bem assim. Que legal. Você começa a jogar ele, você olha assim, Metroid. A homenagem fica muito na cara, assim. Ele é todo em preto e branco, como se fosse um jogo assim de Game Boy. De Game Boy, né? Nossa, que legal. Eu tô vendo aqui as Você vai destravando uns filtros. Ele é bem engraçado. Eu sempre jogo esses jogos em português, né? Aí a localização da Devolver sempre é boa. E eu tenho outra recomendação, dessa vez é um jogo BR, porque essa semana quando eu fui no evento da Unity, eu conheci um brasileiro que mora aqui em Vancouver e ele me falou da empresa dele, dos jogos que ele tem feito. Eu achei bem legal. A empresa dele, ele trabalha só ele e a namorada. E eles estão com esse jogo chamado Garden Paws. Paws de patas, né, em inglês. Eu vou botar o link aí no post. gardenpawsgame.com. E é como se fosse um Stardew Valley, só que em 3D. E os personagens principais são coelhos. Nossa, que legal. Que da hora. Pois é. E qual é o nome do brasileiro? Você conheceu, você nem falou o nome dele. Assim,
Daniel. Daniel. Daniel o quê? João Paulo e Daniel? Eu não sei sobre o nome. Porra, Theo. Eu vou botar aí no link nos links do post, botar o Twitter da empresa dele. Daniel, desculpa aí a memória de velho do Theo. Ele tá muito ocupado ultimamente. Tem que cuidar de criança, sabe? A memória tá essa graça. E eu perguntei o nome dele várias vezes. É porque eu esqueço. Ele é papai agora, cara. Ele tem outras prioridades. Não sei se vocês têm esse problema, mas eu pergunto o nome da pessoa e no segundo seguinte eu já esqueci. Então, aí eles fizeram um Kickstarter ano passado, mas acho que já terminou, já tá fechado. E ele tá no Steam, vou botar o link aí no post, e eu acho que ele vai... acho não, na verdade ele vai sair pro Switch, mas eu acho que ainda não saiu. Mas vai sair pro Switch. E eu vejo assim ele como um jogo muito bom pra se jogar no Switch. E a arte dele eu achei muito legal, muito bonitinho. Tem vários vídeos online de pessoas fazendo stream. E eu assisti essa semana o Good Homens na Amazon Prime. Mano do céu, você quer comer muita coisa de uma vez? São as coisas que eu vi na semana. Foi só o Good Homens, é uma série curtinha, tá na Amazon Prime, acho que são 6 episódios, também curti bastante. Bem leve. É só 6 episódios? Acho que são 6, acho que são 6. Aí eu até animo de assistir, né, cara, porque... cada episódio são uns 50 minutos. Legal. Parece Chernobyl, cara. Tem 5 episódios e 1 hora, 50 minutos, 1 hora cada um. E eu tô assistindo, inclusive, recomendação do Rafa no episódio do VR que a gente fez. E aí eu fui assistir, é muito bom, cara. Se você gosta de história e quer saber o que aconteceu lá em Pripyat, lá na Ucrânia e tal, assista que é muito bom. É muito bom. É praticamente um filme cada episódio, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. Nas redes sociais, nós somos o Groselha Dev. Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, todas as outras. E se você quiser mandar sugestões de pauta, ou então quiser mandar histórias curiosas que você passou aí na indústria, você pode mandar um e-mail pra gente, groselhadev@gmail.com. E quem sabe se a gente receber várias histórias, a gente faz um episódio só com histórias dos ouvintes. Então é isso. Um forte abraço a todos vocês, tenham uma boa semana. Falou! Beijos no fundo. Beijoca, abraço, valeu, galera.